quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para a impressão do valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu frutos dos labores de cada dia, não desejando menoscabar a posição respeitada das partes, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecermos a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa o esforço da criatura foi realização de si mesmo, no quadro de trabalho permanente de Cristo. O que temos efetuado no século constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não ao homem. Edificadores e governados passam o tempo com a bagagem bíblica própria e Jesus permanece a fim de ajudar a vontade e a desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução do ambiente. A iniciação e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho divino é a oportunidade santa, dentro dos círculos de serviço, a atitude assumida pelo homem, ou honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Diante das reflexões dessa casa, as palavras do Mestre, vamos elevar os nossos pensamentos, corações a Ele, agradecendo pela oportunidade de podermos estar aqui neste momento, aprendendo, estudando um pouco mais do Deus ensino através das obras subsidiárias. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, por tudo que nos concede. E pedimos, Senhor, que a tua luz, teu amor, tua misericórdia envolva cada um dessa estar encarnados e desencarnados. Envolvemos, Senhor, aqueles que ainda não chegaram e aqueles que não poderão vir. Pedimos ainda, Senhor, que o teu amor envolva a todos os seres da humanidade. Senhor, em nome dos trabalhadores da tua seara, isso é tudo em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por iniciado mais um estudo, mais um trabalho na casa abençoada de todos os Jesus. Assim seja, hoje, o nosso tema é Ante a Criança Obsidiada, e é no livro Um Desafio Chamado Família, o 2, o 31 e 72. E quem vai trazer para nós o estudo para as nossas reflexões é o nosso irmão Marcelo Pinheiro. Meus companheiros de ideal espírita, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa desenvolver-nos assim finalmente hoje, que nós possamos aproveitar a noite
dizendo assim que nós devemos ampliar o nosso entendimento como espíritos que somos, estamos no corpo, que somos espíritos, e aproveitar esse momento em que a espiritualidade está cada vez mais presente, atuando, através da nossa mediunidade intuitiva, a mediunidade expressiva, a mediunidade que vai fazer esse intercâmbio com os amigos espirituais, facilite o nosso entendimento através das redes. Nós temos a nossa inteligência como atributo divino, e usar a inteligência a favor do entendimento das mensagens de Jesus é super importante para todos nós. Nós não chegamos na casa espírita por acaso, nós não conhecemos a doutrina espírita por acaso, estamos comprometidos com Jesus, estamos comprometidos com a doutrina e trazê-la de modo simples e claro para que todos nós possamos entender. E também, algumas das pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, né? Os companheiros que puderam aqui, mas estão aqui ligadinhos conosco. Então, como ela falou, é do livro Um Desafio Chamado Família, em que a companheira traz um capítulo especificamente sobre a questão da obsessão na infância da criança. Então, quando a família é planejada no plano espiritual, quando todos nós reunimos, não é? Com os nossos verdadeiros amores, e vamos fazer esse planejamento reencarnatório, para que esses amores reais voltem novamente ao convívio, mesmo que sejam os espíritos que nós, durante as nossas encarnações, nós desviamos esse momento, quer dizer, transformamos o sentimento de amor em ódio, porque o ódio é o amor que ficou doente. Então, como Jesus planeja a família, a construção familiar, lá no início Jesus falou assim, no princípio não era assim. Os laços que nos uniam eram laços de verdadeiro amor, de simpatia, com o propósito de crescermos juntos. Mas durante as nossas encarnações, nós vamos deixando que o orgulho, o egoísmo tomasse conta das nossas decisões. E aí vamos nos afastando dos nossos amores através de decisões capitaneadas simplesmente pelo ego. Então, nós perdemos esses amores porque os traímos, porque os enganamos, porque durante um período das nossas encarnações nós fomos fiéis ao propósito reencarnatório e fomos nos afastando. A doutrina espírita tem essa proposta de trazer de volta esses laços de família e cada vez torná-los mais apertados. Tanto é assim que a Federação Espírita Brasileira, no período, se preocupou tanto com a questão da família, da desunião, das separações, dos entendimentos, que ela lançou um programa para a família chamado Cada Vez Mais Nós Queremos Apertar Esse Laço. Apertar o laço da família. E a doutrina espírita vem trazer para nós essa elucidação, esse esclarecimento, essa luz que vai trazer aos nossos horizontes para perceber quem são os espíritos que voltam conosco como filhos e porque nós ainda não temos essa certeza desse presente reencarnatório, como nós estamos de volta junto com eles e no momento da infância, o porquê eles sofrem, não é? Esse momento de influência dos espíritos que convivem conosco desencarnados. Então, durante o estudo que nós vamos fazer, porque toda a bibliografia que nós vamos ver aqui é a bibliografia do mundo espiritual, que são coisas mais experientes que nós. Então, o que nós vamos falar aqui é exatamente o que a doutrina espírita propõe. Não vai ser pelo que o Maxwell acha, não vai ser o meu pensamento pessoal, mas sim o que os espíritos mais experientes que nós vêm nos trazer acerca desse tema. E aí nós vamos parar, vamos refletir, receber esse consolo dessa informação para saber lidar com esses que voltam através do laço de força com os filhos, não é isso? Para que a gente possa entender o porquê que alguns acontecimentos dentro da família, dentro desse convívio de pai com filho, de mãe com filho, há tanto desentendimento. E a partir que nós entendemos e vamos usar a lei de amor e benefício desse entendimento, nós vamos receber a ajuda do mundo espiritual para cumprir esse compromisso com esses espíritos, né? Muitas vezes difíceis, que vêm como filhos, para que nós possamos apertar cada vez mais esse laço. Então, nós vamos conversar, trazendo primeiro uma página de Emmanuel, eu vou ler por aqui, deixa eu ver aqui.
vocês podem acompanhar daí. Tá bom? Então, Kardec no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, nas perguntas 251 e 252, tirando do comentário de Kardec, para começar a conversar com você. Então está lá. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou os maus que traz da sua existência interior. Então, nós temos a certeza da reencarnação, já não existe mais dúvida para nós sobre o Cristo reencarnado, não existe mais dúvida para nós, estamos sob uma lei de causa e efeito, e essas informações, a certeza da reencarnação e da lei de causa e efeito, é que vai fazer com que nós possamos entender a mensagem da espiritualidade na noite de hoje. E ele continua: a estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Tudo de desentendimento que acontece principalmente na família, que a gente sabe que uma família desestruturada, uma sociedade desestruturada. Uma família que se perde no meio do caminho é um filho nosso que vai para a sociedade totalmente alheio às leis, principalmente as leis morais, e as leis sociais que devem ser obedecidas também. Então, se nós vamos colocar no mundo um filho que está sob a nossa tutela, nós somos tutores, eles são filhos de Deus, somos nós, ele não nos pertence, veio para nós para que nós pudéssemos tutelá-lo e levá-lo a se tornar um homem de bem. Esse é o objetivo. Um homem de bem, uma mulher de bem. Porque a partir daí, ele sendo um homem de bem, uma mulher de bem, vai começar a perceber qual o motivo, a motivação qual ele está encarnado nessa família e o porquê ele tem que ter esse respeito, tanto pela tutela paterna quanto pela paterna. E diz: respeitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios, e cuide de combatê-lo, sem esperar que lance raízes profundas. Faça como um bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que o vê apontar na árvore. Olha que simples e objetivo. Se nós temos a certeza que esse espírito que volta é um espírito que tem alguns serões conosco, e a partir do momento do zero, ou mesmo ainda na barriga, né, nós já podemos conversar com esse espírito e dizer para ele o propósito dele estar voltando. Esse diálogo é importantíssimo antes dele, né, voltar realmente ao corpo. E quando ele está nesse processo de aproximação do espírito com o corpo que está sendo formado, ele fica mais flexível a algumas informações. E depois que ele encarna, a partir do 0 aos 7, 8, até os 10 anos de idade, ele diz que é uma árvore que precisa de aprumar. É uma árvore que precisa de ter uma poda quando aparece alguma manifestação desse espírito com tendências egóicas e com tendência para o orgulho. Porque se nós deixarmos esse, depois tiver já formado o espírito na adolescência, principalmente, que o espírito toma conta do corpo totalmente, vai ficar mais difícil. Então, muitas vezes, nós conversamos com ele, eu já fiz muitas vezes com os Deus, né? Ele no berço, né? Olha assim, com aquele anjinho, né? Com aquela carinha linda, tudo bonitinho, mas sabe que o espírito que ele manda naquele corpo não é bem assim. Então nós temos que saber quem está voltando e por que ele está voltando e qual o diálogo que nós temos que contar com ele. E nós falamos assim: você voltou para os meus braços, eu sou o tutor seu, você e eu somos filhos de Deus. Precisamos reatar os nossos laços de amor que um dia lá atrás nós fizemos, porque são verdadeiros amores de volta. Só que o sentimento de ódio, de ressentimento, que foi criado na lei do orgulho, do egoísmo, fez que nós nos distanciássemos. Então a justiça divina é perfeita. E às vezes a gente fala assim: mas meu Deus do céu, por que eu tenho 4 filhos, um diferente do outro, mais rebelde que tudo, não me escuta, não me ouve? Por que o outro ouve esse não? Não é? E a mãe, o que ela faz? Ela vai se dedicar mais
aquele que é mais rebelde, aquele que dá mais trabalho. E os outros que são melhores, bonzinhos, pode funcionar. Cuida mais dele, cuida da gente, mas por quê? Porque ela sabe que ele precisa mais de uma atenção. Então, quando você sabe que tem um espírito que volta ao corpo e que você tem um compromisso de educá-lo perante as leis divinas, as leis morais, nós temos essa nossa mediunidade atuando com a ajuda do nosso anjo guarda, do nosso espírito protetor e do anjo guarda do espírito protetor desse filho de volta. Percebeu? Como fica mais leve, como fica mais consolador você lidar com a situação, se você não sabe que ali tem um espírito encarnado e que não te pertence. Você não é dono desse companheiro. Ele é filho de Deus, nós somos só tutores. E essa tutela tem que ser usar das regras das leis morais, que são as leis divinas. E o dever de amar, o dever de conduzir para ser um homem de bem, a gente sempre pensa assim, né? Você fica preocupado muito com a classe seletiva, da formação acadêmica, mas se ele se forma em médico e não se torna um homem de bem, se ele tem um engenheiro, se ele tem um advogado, ele vai usar esse atributo de maneira equivocada. Por exemplo, um médico que não conhece as leis, ao invés de ele se formar para salvar a vida, ele pode, de repente, se formar um médico para fazer amor. Percebeu? A nossa responsabilidade perante o convívio desse espírito de volta, e vamos lá em frente. Ante a criança obsediada, o que é uma obsessão? Todos nós aqui temos uma ideia de ser obsessão. A gente fala quanto ao obsediado de maneira pejorativa. Todos nós somos espíritos obsediados. Não tem ninguém no planeta Terra que não sofra obsessão. E a gente usa a palavra obsessão falando do obsediado de maneira pejorativa, de maneira negativa, não. Mas você sabia que é obsediado, que você recebe uma influência de algum pensamento externo seu, de algum espírito? É bom saber isso. Porque você vai distinguir qual é o teu pensamento e qual é o pensamento desse companheiro que está tentando te levar a tomar uma atitude totalmente contrária de Deus. Então, o obsessor, na verdade, ele não é um inimigo nosso. Na verdade, o obsessor é um verdadeiro amigo. Entendeu? Porque o amigo, ele não aponta a ele. O amigo sempre passa por cima, mas o obsessor não. Ele faz questão de ver o dever. E aí a oportunidade para se apresentar. Porque se ninguém vê o teu dever, como é que você vai verificar? Que o obsessor possa ser um amigo. E a reunião de tratamento desobsessivo na casa espírita, que é a única doutrina que se propõe a trabalhar e ajudar os espíritos encarnados, que as outras doutrinas chamam de demônio, expulsa a casa espírita, não, ela traz para o nosso vida. E diz que esses companheiros não são demônios, são espíritos, muitas vezes parentes nossos, amigos nossos, que vêm para poder nos ajudar. Então, a gente não expulsa demônio, a gente vive, convive com ele, entendendo a posição dele, porque se ele é adversário nosso, esse adversário fomos nós. E agora está na hora de fazer reconciliação. E a casa espírita proporciona essa reconciliação. Então vamos lá. Ante a criança obsediada, vivemos imersos no plano espiritual. Estamos mergulhados na atmosfera de espíritos desencarnados, uma quantidade 3 vezes maior do que encarnado. Durante a reunião, eu não tenho mediunidade conhecida, não tenho espírito, eu não tenho. Então, mas durante a reunião, em algumas casas, no espírito na fazenda do espírito, nós sentimos o movimento dos espíritos sentados na cadeira. Nós percebemos que tem uma hora que a nossa fala já não é mais a nossa, ela é intuída pelo amigo espiritual da casa. Tudo isso é perceptível através da nossa sensibilidade. Então eu preciso ver os espíritos, eu sei que eles estão presentes. Pelo menos o espírito protetor, meu guarda daqui. O do Ronaldo, com certeza também. E todos nós temos as nossas companhias. E eles vêm conosco estudar. Pelo menos esses com certeza estão presentes. Fora os que foram convidados. Fora os que passam ali na porta, curiosamente, o que está
acontecendo aqui? A permissão do mentor espiritual da casa, claro. E vamos lá. Em todos os lugares, nós estamos acompanhados de um ou mais espíritos que se afinizam com o nosso modo de ser e com o padrão dos nossos sentimentos. Quer dizer, nós atraímos magneticamente aqueles espíritos que se comprazem com o tipo de pensamento que nós temos, o tipo de vibração que nós emitimos. Eles não estão perto de nós porque estão forçando uma barra. Não. Nós os convidamos a conviver conosco, o nosso pensamento é um atrativo para aqueles espíritos que pensam igual a nós. Então eles vão agora se alimentar daquilo das nossas atitudes. Por isso que a educação do espírito é super importante para você se educar. Os espíritos que vão ficar com você, só vão ficar aqueles que querem se educar. Você faz o curso do Evangelho lá, você vem na casa do Espírito para te acompanhar em Cristo, você vai na Rua do Júlio Moreira, você vai no Vicente Moretti. E quem é que quer ir nesse lugar? Espírito obsessor nesse lugar. Então salvam mesmo aqueles que não utilizaram o seu pensamento. Mas se você gosta de uma balada, não cristã, se você gosta de outros ambientes, você vai levar os pensamentos sempre trazendo aqueles ambientes que nós estamos vivendo. Então ele diz que os espíritos se afinizam com o nosso modo de ser e com o padrão dos nossos sentimentos e pensamentos. Então nós somos um atrativo de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós sentimos. Se nos conduzimos de acordo com o diapasão de bondade e de equilíbrio, teremos a nos acompanhar espíritos que buscam engrandecer-se no serviço do bem. Se ao contrário, teremos a nos acompanhar espíritos que ainda não encontraram no ideal superior o roteiro de conduta e ainda não despertaram para a necessidade de buscar o bem, para estarmos em direção da luz, da verdade e do aperfeiçoamento espiritual. Simples e claro objetivo. Não há como você duvidar ou criar condições de dúvida sobre isso, que é o objetivo. Quem é espírita, sincero, estuda do espírita, acha isso aqui muito normal, muito natural. Por quê? Antes de nós termos a própria religião em si, nós somos a religião que estamos abraçados com a ciência. E o magnetismo, por exemplo, Kardec, antes de ser do espírita, ele estudou o magnetismo. E o magnetismo mostra para a gente o poder de atenção, de repercussão que o nosso pensamento e o nosso sentimento têm. Se nós procuramos alguma coisa de melhor, eles vão melhorar. E aqueles que não quiserem nos acompanhar, por nos achar chato, só vivem lendo o Evangelho, só vivem na casa espírita, só vivem em instituição, eles vão nos acompanhar. Então nós vamos escolher os nossos companheiros de acordo com aquilo que nós pensamos. Estamos querendo a luz, estamos querendo o esclarecimento, vem conosco. Agora, isso é um trabalho diário, não é um trabalho só na casa espírita. Jesus é Jesus no dia a dia. Então, nós estamos vencendo aquela cultura, aquele hábito de que entrar no campo religioso, aqui nos confraternizarmos, sermos amorosos e lá fora nós não sermos. O que vai acontecer? Eles vão ficar lá fora, não vão entrar, mas quando a gente sair, continuando, mesmo homem, a mesma mulher, eles vão novamente entrar. Então, a persistência é uma abnegação, é uma determinação, são renúncias que nós fazemos para poder ajudar esses espíritos que vão aproximar-se dos nossos filhos, para poder influenciá-los, porque às vezes não consegue conosco, não é? Mas aproxima um filho nosso, para poder através dele criar terríveis discussões dentro de casa, terríveis situações que você pode assistir e seguir, e na verdade não é. Está sendo muito influenciado, e aí você sabe como lidar com aquilo. Então não adianta agredir, não adianta bater, não adianta tomar atitude áspera, porque não é ele. Não é ele. Ele está sofrendo um processo obsessivo que está querendo nos atingir.
Porque muitas vezes, a gente está fazendo de obsessão na casa espírita, a gente escuta muito sobre os espíritos. Eu vou te acompanhar para ver se você, esse irmãozinho mesmo, está conversando comigo aqui agora. Eu já trabalhei como médico esclarecedor, aquele que conversa com os espíritos, trabalhador de doutrinador, e escutei muito isso. Você é bonzinho aqui, quero ver as fotos de vocês. Olha isso, a responsabilidade. Então, eles vão criar algum tipo de comum através dessa presença nas nossas crianças. Os espíritos que habitam conosco são aqueles que comungam da mesma educação que imprimimos à rotina doméstica. Principalmente, os lares da terra encontram-se, na sua maioria, desprotegidas, entregue a toda sorte de visitantes espirituais. Olha isso. Os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento dos lares sem equilíbrio religioso são muitos. A invasão do nosso lar é permitida porque nós os convidamos. E a maioria dos lares sofre essa influenciação de uma forma que traz transtorno no nosso tratamento. E se nós sabemos disso, e a doutrina espírita nos mostra que tipo de comportamento nós devemos ter, para que isso não torne uma obsessão simples, que torne uma obsessão de subjugação e de possessão, de fascinação, que já é complicado, enquanto a obsediana, a obsessão simples é uma coisa, mas quando passa por um processo de subjugação ou de fascinação, aí começa a complicar. Porque, é como ele falou, já está colocando raízes profundas. Aí você está praticamente dependendo agora de uma série de atuações da casa espírita, dos companheiros que vão visitar o nosso lar para nos ajudar a também a facilitar com exercícios, pelo menos reconhecer um pouco, para podermos voltar a ter consciência do que está acontecendo. Questão 459, essa questão nós conhecemos, mas é sempre bom falar sobre ela, que Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossas vidas? Influenciam? E a espiritualidade vai ser unânime, muito mais do que imaginamos. Influencia de tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha isso. Influencia de tal ponto que de ordinário as intuições que recebemos para tomar uma certa atitude contrária à lei, muito forte. E por que nós somos estudantes da doutrina espírita? Porque você conhece a lei, você conhece Jesus, você conhece qual a atitude que a lei moral te pede para ter, e se vir com ele, qualquer influência que seja contrária à lei, você não vai obedecer, porque você sabe que é uma influência maléfica. Então, por isso que a doutrina espírita é para quem estuda. Estudante, a casa espírita é uma escola, não um templo religioso. Porque quando você se educa como espírito, você tem a noção de que tipo de pensamento está vindo. E você conhece a lei, se ele fala, chama você de covarde, que você tem que reagir, o que a lei pede para você fazer? Se bater na tua face, dá outra. Então ele está te levando a ter um comportamento contrário à lei. E aí você, não vou fazer isso. Porque Jesus me convida e me instrui para ter outra atitude. E aí você, quando vai inibindo essa força que quase que te subjuga, né, a uma decisão contrária à lei, você vai tomando as rédeas da situação. Você vai comandando. Agora não. Fala para o obsessor: eu te conheço, eu sei como você age para me influenciar. Eles também usam muito de elogio também, né? Diz que da casa está todo mundo errado, o que está certo é você. Olha só o que eles falam: nunca é você que é errado, sempre é teu marido, sempre é teu filho, você está sempre certo. Quando você começar a receber essa intuição, cuidado, porque é um processo obsessivo. E na verdade, quem é o errado somos nós, e as pessoas são boas, e eles estão dizendo que elas são ruins, que nós somos bons. Elogio é espírito obsessivo. Cuidado com os elogios, porque também é uma presença nas crianças e na gente também, né? Todos estamos suscetíveis
de ser influenciado pelos espíritos, tanto bons quanto os irresponsáveis. Ele disse: de nossos filhos ainda despreparados para a grande luta da atual humanidade. Percebeu? Essa influência, quando ele fala da influência, ele não fala se é influência boa ou se é influência má. Diz que temos influência. Cabe a nós procurarmos boas influências. E ele disse: nós já temos uma maturidade, sofremos isso. Imagina uma criança, né, que está na tenra idade, que os espíritos falam que nessa faixa etária eles estão ainda não totalmente no corpo, e é mais fácil de receber uma influência. E se nós deixarmos o mundo, que é um grande obsessor, né, deixar levá-los a pensar como o mundo dita a norma, a regra, nós vamos perder eles para o mundo. Por isso que a energia, como Jesus usava, sem violência, da autoridade de quem conhece, da autoridade de que está com responsabilidade na tutela, ele te olha, ele te respeita. Eu sou do tempo, né, que meu pai olhava para a gente assim e baixava a cabeça. Já sabia o que falar, o que não falar. Porque a energia de quem está no comando e que você tem que obedecer esse comando, tem regras. Se não chegar a tal hora, vai ter que chegar. O almoço está lá, tem que estar lá no almoço. Tudo tem regras. Se você não cria regras morais, o mundo vai obcecar. Em algumas situações, surge o problema do domínio mais amplo dos espíritos infelizes sobre o seu filho, passando a influenciá-lo acontece isso, levando-os à prática de ações infelizes e desequilibradas. É a obsessão que chega causando lutas intensas no seio doméstico, que contribuirão decisivamente para o restabelecimento da paz e da harmonia no ambiente familiar. Muitos pais podem indagar como seus filhos ainda jovens já se identificam com entidades espirituais, entendendo a seguir que nós e nossos filhos somos almas milenares, trazemos inúmeras experiências obtidas em outras épocas. Cabe-nos a obrigação moral de renovarmos e vencermos as más tendências que habitam em nós. Temos amigos nos acompanhando e inimigos que buscam nos turbar a visão para que não saiamos dos erros e soframos o resultado das ações desequilibradas. Então, estamos sabendo agora que o nosso filho é um espírito milenar que traz com ele vários desacertos, porque está reencarnando num planeta de prova e expiação, onde todos os espíritos que encarnam, todos os espíritos que encarnam nessa terra, algumas exceções, mas a maioria são os espíritos comprometidos com a lei que está gravada na nossa consciência e nós burlamos essa lei. Somos espíritos que nós estamos pagando, temos para repagar. E você, como tutor, tem essa obrigação espírita, tem obrigação moral de lembrar isso para ele. Uma conversa de dormindo, fala isso, pode ser que acorda, mas na fora dele do corpo, cara, nós nos comprometemos. Nessa encarnação, só seu pai, você é meu filho. E outras encarnações, poderia ser o contrário. Eu fui um mau filho. E agora nós temos que nos reconciliar, é a oportunidade de agora. Deixa eu te amar, deixa eu te proteger, deixa eu te ajudar. Por favor, me ajuda a te ajudar. Sejamos humildes. Quando você voltar ao corpo novamente, vamos nos abraçar. E essa sinceridade de propósito, essa atuação de energias magnéticas amorosas, ele vai mudar. Porque o amor é irresistível. O amor desinteressado, o amor que quer ajudar mesmo, consegue mudar o quadro. Porque, na verdade, o que nós temos que entender como espíritas cristãos é que nós temos muita carência de amor. Todos nós precisamos muito mais de amor do que de amor. E eles também. E compreender a sua atitude é meu dever. E te ajudar para mudar a atitude, levando para ele uma
nova escolinha temporal na casa espírita, mesmo que aparentemente eles não estejam melhorando, mas nós estamos jogando uma semente fecunda no coração desse filho. Percebe? E essa semente, ela vai frutificar um dia, o tempo não importa, porque nós somos atemporal, nós somos espírito. Tem espírito que a semente para germinar e frutificar demora algumas encarnações, e tem outro que basta entrar na casa espírita, lê uma frase no mural, caramba, estou no lugar certo. É a maturidade do espírito, que outros são mais infantis, demoram mais, e nós temos que ter esse entendimento. Os meus, né, você não deve obrigar, os meus eu obriguei. Obriguei a ir até chegar na mocidade. Depois, ficaram mais resistentes, escolheram o caminho. Mas eu os obrigado, vou dizer até mais, fazer até chantada comigo. Se você for, vamos passar no bote, fazer aquele lanche que você deve fazer. E por trás dali, um amigo espiritual dele, que estava presente na casa do espírito, vai ajudar para nós. Então, a nossa obrigação como jardineiro, como pai, como mãe, é trazer à tona esse DNA divino que mora em todos nós. Nós somos filhos de Deus. Esse DNA do amor está em todos nós. Nós só precisamos despertar e lembrar a esses espíritos. E não importa o tempo que você vai frutificar, não temos que ter pressa. Temos que fazer a nossa parte de cumprir o nosso dever como tutor. Não podemos nos queixar demasiadamente em lidar com o filho obsidiado, já que pelas diretrizes da justiça e da divina, se os temos próximos de nós hoje, olha o que ele fala, é porque temos a nossa cota de responsabilidade pela situação espiritual em que ele se encontra. Torna-se ele um filho difícil, solicitando ajuda de nós, genitores, para suportar tão difícil trânsito. Então, nós somos pais e filhos, mas esse que falta, nós desviamos. Nós falamos assim, não é? Quando estamos conversando com o espírito que está dormindo, é só assim, entre eu e você, né, o culpado sou eu, o responsável sou eu. Você tem essa atitude, porque na encarnação passada, eu o induzi a fazer isso, porque não tinha noção das leis. Eu levei a você a marginalização, eu levei muitas jovens que voltam como filho, nós levamos elas para a prostituição, nós usamos o corpo delas, engravidamos e abandonamos, e elas voltam como filho, para que você possa reparar esse efeito. E você sabendo disso, por que você quer se tornar vítima, quando na verdade nós somos os algozes? E ser algoz tem que ter muita coragem, porque nós sempre estamos nos vitimizando, achamos que somos bonzinhos, e na verdade a responsabilidade de chegar naquela situação para os nossos lados são os discípulos que estão falando. Nós só estamos conversando sobre aquilo que eles estão colocando para todos nós. Tornar eles um filho difícil, se ele um filho difícil, solicitando a ajuda de nós, genitores, para superar tão difícil tempo. Esses filhos encontram-se pedindo socorro. E a gente fala psicóloga às vezes, né? A psicóloga fala assim, mas ele está tão aberto, o que ele está fazendo? Ele está pedindo que você preste atenção nele. Você fica na televisão o tempo todo, não olha nem para a criança, ele vai fazer barulho, vai quebrar alguma coisa para você prestar atenção. Está pedindo socorro. Então, aqueles, por exemplo, esses se encontram pedindo socorro, porque o passado os impulsiona na luta evolutiva que hoje enfrentam. Ajudemos-nos, evitando uma postura de acusação, desânimo e indiferença. Outras vezes buscamos a cura do problema sem atacar a causa. Olha só, menino. Nós vemos o efeito de um filho difícil, mas não analisamos a causa do filho difícil, a doutrina espírita, a doutrina de causa e efeito. Nós não podemos ver só o filho difícil, temos que ver o espírito difícil e a causa dele ser difícil. Somos nós que fazemos ele ser difícil. Temos que assumir isso. Porque quando você assume corajosamente, esse sentimento atrai os
ajudar nessa tarefa difícil, porque é difícil o mundo convida toda hora. A internet, né? O Facebook, o Instagram, é informação massificada. Eles não sabem se são o que estão pensando, ou se os meios de comunicação têm um sucesso da forma. Quando você presente isso, você fala, opa, estou vendendo meu filho para o mundo. O que eu tenho que fazer? Aproximar dele, arranjar uma questão, se ele joga futebol, eu jogo futebol com ele, se ele, a atividade que ele está se fazendo, vai nós vamos precisando, porque na verdade ele precisa da gente. E esse amor é uma necessidade natural. Não olvidemos que quanto mais difícil nosso estudo for para nós, é sinal de que mais precisamos aprender a amá-los, vencendo o nosso egoísmo e o nosso orgulho e sublimando os meus sentimentos verdadeiros. Nossa, eu hoje eu sou avô, graças a Deus. Então os filhos são aqueles problemas que nós vamos resolver, mas os netos são os amores do povo. Dificilmente essa empatia entre avô e neto é igual a filho. Tanto é que a simpatia, a vontade de estar junto, agora o filho realmente é alguma coisa mais difícil de ser tratada. Então, para que isso possa acontecer, é necessário que nós vamos aprender a amá-los usando do nosso altruísmo, fazendo sacrifício. Eu gosto de fazer isso, mas não vou fazer porque eu preciso estar perto do meu filho, porque eu faço isso. Abrir mão de muitos objetivos que o mundo te convida para ficar do lado do teu filho. Tinha uma companheira nossa, que trabalhava conosco na Casa do Espírito, era professora, diretora de escola, porque o professor para ganhar dinheiro tem que dar uma 10 escolas, 15 escolas. Né? Então, ela tinha duas gêmeas assim, e um dia ela estava saindo, mamãe já vai, aí uma falou para ela assim, ela vai tanto, né? Aí nesse dia ela falou assim, não vou. Ela largou tudo para ficar de boneca com os filhos. Olha o sacrifício que ela fez. Tinha compromisso de reunião na escola, era diretora de outra, e foi adiante tudo. Hoje eu não vou. Ela falou direitinho, a gente tinha problema, ela vai tudo, mas ela chegou. Ela falou, hoje eu não vou. E ela gostou de tanto de brincar de boneca com ela, que fez isso um hábito. Vamos brincar de bonitinho. Isso aí para a criança é o máximo, é uma coisa boa, mas é o máximo. Isso aí nós atraímos eles no comportamento. E quando eles chegarem na adolescência, eles vão lembrar disso. Outro dia, eu assisti estava na caravana com um carro com um companheiro, que ele levava os dois filhos para a escola, e eu estava de carona. No meio do caminho, tinha um cachorro morto no meio da rua. Sim, você tem que chamar. Os carros passaram por ele, parou o carro, parou o trânsito todo. O risco de bater no carro dele, foi lá, pegou o cachorro ensanguentado, botou no colo, botou-se no cantinho e fez uma prece. Ajoelhou e fez uma prece. Os filhos ficaram assim, hã? Porque não é o que você fala, é o exemplo. A importância que ele deu para o animal, o ser filho de Deus, que está morrendo diferente do nosso, mas está em processo. O que vai acontecer para aquele animal receber uma prece? Aquele princípio que está ali, que não é um homem, não, mas é um princípio ainda, animando. Isso marca. Eu falei, caramba, isso que você fez. Ele falou assim, é para isso que você fez. O quanto nós devemos animar as plantas, a árvore. Quando você corta a árvore, acontece que está acontecendo no mesmo sul. Quem é o responsável que está acontecendo no mesmo sul? Quando nós juntamos nossas folhinhas assim, na beira da rua e taxamos fogo, nós estamos contribuindo. Então tem, você está condena aqui, a gente condena na Amazônia, mas quando você faz um foguinho, você olha umas coisas, bota no canto e taca fogo, você está contribuindo. Um pouquinho, mas todos. Então tudo isso vai fazer com que eles vejam através do exemplo que marca. Não são palavras, são exemplos. Eles não vão esquecer isso nunca na vida deles. Vai marcar de tal forma que o cachorro para eles agora não chuta mais cachorro, não deixa mais o cachorro com fome, não abandona mais o cachorro. Por quê? Porque recebeu o exemplo de um pai que conhece as leis e respeita. Ele podia passar por cima, da mão vai descendo,
Ele podia passar por cima, como todo mundo fez. Mas você estava morto. Mas você está morto no reino de Deus. Quem morre nesse reino? Ninguém. Tudo vivo, é tudo energia. Então, seja qualquer reino que for, está tudo vivo, muito vivo, e nós, como pais, temos que ter essa noção de amor por todos os direitos para os nossos filhos. A grande causa das influenciações negativas em nossos lares reside na ausência do Evangelho em nosso coração e nossas atitudes. A prática do bem dá saúde ao corpo, a alegria ao espírito, assevera o Evangelho. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito, assevera o Evangelho. Se queremos transformar o nosso lar em canto seguro de nossa família, assumamos a atitude que traduz equilíbrio norma e moral. E o pai e a mãe que não gostam do Espírito, como ele faz para ele? Ele diz aqui, ó, equilíbrio e nobreza moral. É um exemplo. A melhor proteção, o melhor tratamento, a melhor vacina contra a decepção sempre será vivermos no lado do clima de Jesus, buscando sempre a prática do bem, a espiritualização de nossos ideais, a convivência com bons pensamentos, atraindo a presença dos benfeitores e familiares e amigos, a prática da constante oração e a construção de um ambiente onde haja entendimento, compreensão, diálogo constante e fraterno. Na escola, a minha esposa é professora de exame, minha filha também é professora, meu filho também é professor, só é professor. Na família também é professor. Ele relata um caso de criança dentro de sala de aula, que ele, na verdade, eu falo para ele, está mostrando um reflexo que ele recebe. Quando o pai agride a mãe dele em casa, com palavras, de qualquer forma, ele não responde na seleção. Ele trata a menina e bate na menina do lado, porque ele viu o pai batendo na mãe. Eles são um reflexo de cada um. Quando a escola chama para falar alguma coisa, você fala, isso aí é minha miniatura. Está fazendo aquilo que eu faço. Tem pais que se orgulham disso, sabia? Se orgulham. Então, quando nós desconhecemos essa postura dentro do lar, a postura moral de se tornarmos um homem de bem, é que vai marcar. É isso que marca, as atitudes, né? Como esse, ou como você passa no meio da rua, vê alguém precisando, você tira uma moeda na frente dele e pede para que ele receba aquilo e possa ser. Tudo isso é exemplo que marca. Muito mais do que palavras. Leon Denis lucidamente exorta: não basta ensinar a criança os elementos da ciência, é entrar na vida armado, não só para a luta material, mas especialmente para a luta moral. Quer dizer, não basta você se preocupar em dar um estudo acadêmico possível se esse profissional vai ter os princípios morais dentro dele. Ele vai ser excelente profissional, vai ganhar dinheiro a rodo, mas é um profissional totalmente frio para as leis morais, de que não vai adiantar muito para ele, porque tudo material ele vai deixar, o que ele vai levar são as virtudes morais que ele conquistou e não vai enganar. Só isso que nós levamos. Não levamos nada de material, só levamos o gosto, as virtudes que conquistamos durante a encarnação. Utilizemos o tratamento que possa fortalecer-nos espiritualmente. Prece constante, passes curadores, realização do culto no lar. Chá. Realização do culto no lar. Dependendo da maturidade do espírito que volta para o lar, uma frase do Evangelho, um parágrafo, reacende nele, porque nós estamos aqui só lembrando, nós já conhecemos Jesus, já conhecemos todos os mandamentos, conhecemos a lei de Moisés, conhecemos a lei de Moisés, já frequentamos vários segmentos religiosos. Aqui nós estamos fazendo é só lembrar, abrindo a chave, esse cadeado da nossa consciência, e tirar dentro do nosso subconsciente aquilo que está em nós. E o filho dócil, aquele que está do céu há 7 anos, que está propenso, madurinho para receber a informação
19, quando ele está se aprumando, é o momento que nós fazemos um culto do lar. Deixa ele ler uma página, às vezes ele vai errado, sem pontuação, deixa ele ler. O adulto, não, você não sabe ler, deixa ele ler, deixa ele ler. Nem que ele lê, eu duro 2 horas para ler, mas deixa ele ler. A importância do culto no lar. Fortalecer a sua fé, deles, né? Convidá-los ao exercício firme da vontade, convidá-los à disciplina, estimular a renovação moral e matricular na escola de serviço nobre, enchendo de atividade deles. O mais importante não é vencer a luta. Olha, presta atenção nesse parágrafo, aqui é uma chave do estudo que o Leon Denis dá para a gente. Olha o que ele fala. Vamos, quem está meio com soninho aí, ele está com soninho mesmo, vamos lá, né? Arregalar o nosso olho e prestar atenção. Olha isso. O mais importante não é vencer a luta do momento, é cultivar no coração de nossos filhos a semente da verdadeira vitória espiritual, que os conduzirá à supremacia do bem sobre o mal na conquista da luz. Não importa, parece que eles não estão entendendo nada, parece que estão desinteressados, não importa o momento, o importa que nós vamos nos reencontrar novamente na próxima encarnação. Importa que a semente está lá, e quando a semente do amor é plantada no coração, vai frutificar, não tem jeito, é da lei que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, é da lei, ninguém vive sem amar. E quando o Espírito desperta para isso, ele vai lembrar, não é? Desencarnado assim, puxa vida, eu tive meu pai que era espírita, minha mãe que era espírita, então eu fui rebelde, não quis saber de doutrina espírita. E o que ele faz? Ele tem um arrependimento doloroso, ele tem um arrependimento na parte espiritual, dói. Ele fala assim, eu entrei na doutrina espírita, meu pai me levava, nem tanto, o mundo me convidou, eu aceitei. Sabe alguma coisa? Na próxima, eu vou criar um meio de resistência e o mundo não vai me vencer. Você não venceu no momento, você não está tratando com homem, nem com mulher, nem com criança, nem com corpo. Nós somos espíritos. E Jesus fala para espírito, ele não fala nem para homem, nem para mulher. Espírito, somos espíritos. E se nós vemos naquela tristeza, achando que Jesus vai falar para o momento de homem e de mulher, nós não vamos aprender. Só vamos aprender nos entendendo como espírito e deixar que Jesus fale para nós como espírito. Nossa, agora vou. Vereda infantil e masculinidade tem mais ainda. Vamos ver se a gente consegue. Vereda familiar, de Teresa de Brito. Nas trilhas da sua reencarnação, deverá você defrontar os espíritos que fazem parte do teu passado e de uma forma ou outra. Os filhos que guardam no seu lar, marcado por desequilíbrio e comportamento, fazendo-se dodivanos, irresponsáveis ou cruéis, são aqueles que necessitam da tua compreensão e assistência. Nessas circunstâncias, você ofertará a esses filhos os melhores exemplos, não palavras, da vida digna, de honestidade, de grandeza, do esforço do bem. Contudo, porque são espíritos infelicitados em razão da própria bagagem moral que trazem, não se interessarão por sua honradez ou por sua probidade. A princípio não tem interesse nenhum nisso, porque trazem com ele essas questões de encarnação passada. Por serem doentes em si mesmos, não assimilarão facilmente os aconselhamentos ou os arrojolados que você venha a lhes oferecer. Não se perca, então, supondo-se desamparado por Cristo. Uma vez um amigo meu me contou, o filho dele chegou em casa, e o rapaz do bar deu um troco a mais para ele, como se fosse uma hora de estudiante. Aí ele chegou todo contente em casa, com o dinheiro sobrando, pai, que dinheiro, ele deu dinheiro a mais. O pai, volta lá e levanta. Vai lá, pede desculpa, diz para ele esse dinheiro dele, e se você não for lá fazer isso, eu vou perguntar para ele. Se você não fizer isso, você vai se ver comigo.
ele foi obrigado a chegar lá no barco para a pessoa que Deus veio amar. Rapaz, que isso você nesse mundo? É mais simples. Mas por que ele fez? Porque teve alguém que tem dignidade para procurar nos afogos. E muitas vezes eu botando dinheiro no bolso e dividimos com ele para tomar uma cerveja. Exemplo do lugar. Aceite sem abandonar a luta, os desafios e a caluniosa referência certa de que Deus vê, Deus sabe, sendo Ele a sua indispensável testemunho das que estamos sendo assistidos. Esses espíritos problematizados, com certeza, são companheiros provenientes de desatinadas experiências ou de regiões espirituais de sofrimento e de purgação, ou de fases psíquicas infernais, exatamente para os seus braços e para a sua atenção. Uma vez que perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-lo com tudo o quanto estivesse em seu alcance. Compromisso nosso, dever nosso, que tirando eles dessas zonas complicadas. Muitos deles provêm de situações criminosas do pretérito, sem que consigam apagá-las de maneira simplista. Vários deles deixaram as atuações obsessivas, capitulando esse poder do amor que foi buscar nas regiões da sombra, mas que ainda estão presos aos hábitos enraizados de perturbar, adrogar, infelicitar e mentir. Para terminar, outros desses são os seus inimigos de outras encarnações, nossos inimigos de outras encarnações, que voltam ao seu lado para os acertos que o amor propõe. Outros mais poderão ser vinculados aos seus erros, mas aquelas almas que você prometeu ajudar, mesmo enfrentando dramas intensos nos exercícios de intensas renúncias. Então, companheiros, para terminar e fechar o nosso estudo, faltam 2 minutos, nós vamos relatar para vocês como nós encarnamos muitas vezes no corpo de mulher, nós espíritos, que encarnamos no corpo de mulher, assumimos esse compromisso nas regiões infernais cristãs, nas regiões complicadíssimas, como aqui está vendo. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Espiritual, eventualmente ela reúne centenas de jovenzinhos que são propensos a ser mãe. Maria pega essa caravana de meninas que vão ser mães, pastor, para ir buscar lá naquelas zonas infernais espíritos dificílimos que só o amor de mãe é capaz de ajudar. E quando elas entram nesses locais, juntam, aquela é uma escuridão total, um desespero, um grito de sofrimento horrível. Elas chegam, amparadas por Maria, amparadas por Celina, amparadas pelos espíritos superiores, e vão lá buscar de um a um, cada um. E sabe como elas obedecem a essa súplica? De acordo com o grito de socorro, afinizado com o seu poder de ajuda, nem mais nem menos. Então ela ouça um grito: pelo amor de Deus, irmã, me tire daqui, eu não aguento mais sofrer, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela atrai psiquicamente aquele espírito, tira daquele local e assume com ele no plano para voltar para o filho. Que filho vai ser esse? Que só o amor de mãe é capaz de mudar. Porque Maria avisa para nós que qualquer filho que passa pela maternidade, só em passar pelo corpo feminino, a maternidade, com Maria, ela foi crucificada, ela foi evangelizada. E ninguém nunca mais vai ser o mesmo, só porque encarnou através de Maria. E cada uma dessas jovens são Marias que voltam para resgatar os espíritos. E o amor de Deus funcionando. Então nós não estamos à deriva, não estamos largados. O amor de Deus funciona, mesmo que a gente não entenda a princípio, mas é necessário entender que tudo acontece porque o amor de Deus está funcionando. Quando você olhar um filho difícil, você fala: é o amor de Deus que está me solicitando amar como eu fui amado. Se Maria deu esse poder materno, nós não devemos perder essa oportunidade, principalmente o espírito de carne e corpo de mulher, porque são elas
As Marias que voltam para recompor esses espíritos que estão ali através da obsessão. Companheiros, que Deus nos abençoe, que o Dr. Bezerra Menezes possa nos influenciar em nossas decisões. E que ao olharmos um filho difícil, um neto difícil, nós possamos compreender que ali é um espírito que está pedindo socorro através do amor que somos capazes de dar. Muita paz para todos. Agradecemos ao nosso irmão pelo estudo de hoje e vamos dar alguns recadinhos. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras nós temos estudos na casa às 20 horas. Às terça-feiras nós temos estudo às 19h30 pela plataforma Skype. Sábado, a partir de 15h30, nós temos evangelização infantil, juventude e Introeste, que é quinzenal, a reunião de família, e às 18 horas nós temos o EST, que é o estudo sistematizado da doutrina do Espírito. E dia 26, nós teremos a Assembleia Ordinária para a eleição da nova diretoria, que é feita a cada 3 anos, e para a prestação de contas através do parecer do Conselho Fiscal, tá? Será no domingo, dia 26, às 16 horas. Todos estão convidados. Agora nós vamos convidar a nossa irmã Esther, que ela vai fazer a prece final, e logo após nós teremos o passe e a água purificada. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e modelo. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelo amor que Ele tem por nós, esses espíritos irmãos, e que Ele sempre esteja junto conosco, que Ele visite cada lar desamparado, cada coração necessitado. Obrigada, Senhor, por mais este dia. O Senhor visite cada espírito que conte nossa partilha de espíritos encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, por tudo, que nós possamos sair daqui, meu Pai, melhor do que entramos. Obrigada e assim seja, graças a Deus.